Olá a todos, olá a todas. Meu nome é Gabriel, eu sou estudante de engenharia no Cefet Petrópolis e bolsista de iniciação científica no LNCC. É, o trabalho que eu vou estar apresentando aqui foi submetido no WSCAD Week, implementação de overthread e uma aplicação de método numérico HopMock através de um algoritmo híbrido MPI ou PMP. Eu sou orientado pela professora Carla Stoff e meu co-orientador é o Frederico Cabral. O HopMock ele é um método numérico para a solução de equações diferenciais parciais que se baseia tanto no método Hopscott quanto no método das características. O objetivo do trabalho é otimizar o método HopMock via paralelismo. Para fazer essa otimização via paralelismo, a gente vai estar utilizando o Intel Parallel Studio, que é uma ferramenta da Intel, para traçar um perfil de execução de uma aplicação. Né? Ela levanta métricas que sejam relevantes, aponta possíveis gargalos e também soluções para esses possíveis gargalos. É, a estratégia utilizada para extrair desempenho do HopMock é a overthread, né, que é uma estratégia que consiste em alocar um número de threads de processos superior ao número de cores físicos suportados pela máquina. O HopMock, então, ele tem como estratégia principal a divisão da malha computacional, ou seja, da matriz computacional de entrada, em dois grupamentos distintos. É, o grupamento explícito, onde os pontos são calculados com valores de malha do instante de tempo anterior, e o grupamento implícito, onde os pontos são calculados com valores da malha no instante de tempo atual. Então essa aqui é a cara geral do HopMock em termos de cálculo. Né? A gente tem um núcleo, um loop principal, que é constituído de diversos outros loops menores, cada um com uma função. O primeiro loop, por exemplo, calcula o deslocamento do pulso, o segundo vai fazer o cálculo do grupamento explícito e o terceiro aqui da imagem o cálculo do grupamento implícito. O HopMock que a gente utiliza nesse trabalho é o HopMock híbrido, que faz uso tanto de threads quanto de processos para alcançar o paralelismo. Né? Ele tem um paralelismo em dois níveis. É, e existem duas implementações possíveis para esse HopMock híbrido: a implementação naive e também a implementação EWS. A implementação naive ela vai fazer uso de uma diretiva padrão da biblioteca OpenMP, que é o Pragma MP Parallel for, para paralelizar esses loops internos entre as threads. Essa diretiva ela vai funcionar da seguinte forma: né? Onde eu aplicar a diretiva, ela vai ser responsável por distribuir a carga de trabalho do loop onde ela é aplicada entre as threads disponíveis na execução. É interessante a gente mencionar também que ao final de cada loop paralelizado com o Pragma MP Parallel for, eu vou ter uma barreira implícita de sincronização. Ou seja, quando uma thread ela acabar o seu trabalho no loop, ela vai chegar na barreira e ela deve esperar que todas as outras threads que estão trabalhando no loop também terminem seu trabalho no loop e cheguem na barreira para só então dar continuidade à execução do programa. É, Outra versão possível para o HopMock híbrido é o HopMock EWS. A versão EWS do HopMock híbrido ela se baseia em dois mecanismos principais. Um que é a divisão explícita da malha de entrada, então eu não vou dividir mais a carga de trabalho através da diretiva padrão Pragma MP Parallel for, mas sim através de uma divisão explícita onde cada submalha vai ser designada de forma permanente a uma thread. E o outro mecanismo é o mecanismo ADJ-Sync, que é um mecanismo de sincronização entre threads adjacentes. Então agora uma thread ela não precisa mais esperar por todas as outras terminarem seu trabalho no loop para dar continuidade à execução. Ou seja, eu elimino a barreira implícita da versão naive e substituo ela por uma sincronização entre adjacentes. Então agora uma thread ela só precisa esperar que a thread imediatamente anterior e a imediatamente posterior terminem seu trabalho para dar continuidade à execução. A máquina utilizada para os testes que serão apresentados
Ela é constituída de 4 processadores Intel Xeon Platinum, 26 núcleos por processador, com hiperthreading habilitado, totaliza 208 threads físicas disponíveis. Os gráficos aqui eles representam resultados em métricas que são interessantes para a gente avaliar o desempenho. O gráfico da esquerda é um gráfico de speedup. Todos os gráficos eles vão ter duas regiões, uma região anterior a 208 threads, que está representado pelo eixo X, que a gente vai convencionar chamar de normal, que é uma região onde a estratégia overthreading ela ainda não está valendo, e uma região depois de 208 threads, né, onde a estratégia overthread já vai estar valendo. Então aqui no gráfico de speedup a gente observa que a partir da região de overthread o speedup da versão naive, da versão AWS, perdão, ela cresce de forma satisfatória, enquanto da versão naive cai. No gráfico da direita, que é o gráfico de overhead time, o overhead time ele representa a porcentagem de tempo de tempo total de execução gasto com rotinas de overhead, ou seja, com rotinas de escalonamento, rotinas de sincronização e outras rotinas fundamentais para manter um código paralelo funcionando corretamente. Então, se a gente observar nesse gráfico da direita de overhead time, a gente percebe que o overhead time da versão naive na região de overthread ele cresce, né, de forma vertiginosa, ali chega a ocupar mais 3 quartos do tempo total, enquanto que o overhead da versão AWS se mantém com valores quase constantes e muito baixos. Outros dois gráficos muito interessantes para a gente analisar estão presentes nesse slide, né? O gráfico da esquerda é o gráfico de spin time. O spin time ele representa o tempo gasto em barreiras de sincronização. Na verdade, tempo gasto em sincronização entre threads, né? Na versão naive isso vai ser correspondente às barreiras de sincronização, e na versão AWS é correspondente à sincronização entre adjacentes. Se a gente observar o gráfico, a gente vai ver que na região de overthread o spin time da versão naive cresce de forma bastante vertiginosa, né? Enquanto que o da versão AWS ele se mantém constante com valores muito baixos. O gráfico da direita, que representa a porcentagem de tempo total de CPU gasto com spin time, ou seja, com sincronização, a gente pode observar também que na região de overthread a porcentagem de tempo total de CPU gasto com sincronização na versão naive é muito grande, né? Chega a quase a 100%, enquanto que na versão AWS ele se mantém com valores muito baixos. Bem, que conclusões que a gente pode tirar desses gráficos, desses resultados? Fica muito claro que o spin time ele influencia diretamente no speedup. A gente pode observar que na região de overthread, quando o spin time da versão naive começa a subir, o speedup começa a cair. E o análogo contrário é observado na versão AWS, né? Quando o tempo de spin time se mantém constante, o speedup da versão AWS sobe de forma satisfatória. Outro Outro gráfico que corrobora essa tese é o de overhead time. A gente observa que o tempo gasto em overhead na versão naive ele sobe no mesmo ponto onde o speedup começa a cair, e ele se mantém constante na versão AWS no mesmo ponto em que o speedup sobe. O gráfico de spin time por CPU time também corrobora para essa informação, né? A gente observa a mesma concomitância nesses perfis de curva. Então, que conclusões que a gente tira desses resultados? A gente tira que a estratégia de overhead ela teve êxito em obter aumento de desempenho para além da capacidade física da máquina. A gente tira também que esse ganho de desempenho ele só foi possível graças à versão AWS do método, que elimina as barreiras implícitas e permite que o spin time fique baixo mesmo quando eu adiciono muitas threads, que é o que aumenta o desempenho da versão AWS. E
E trabalhos futuros incluem estudos com malhas tridimensionais e também testes no supercomputador Santos Dumont. Muito obrigado.